É um cumprimento a todos e todas que estão a ouvir este canal e agradeço imenso o convite da Universidade de Coimbra, especialmente o canal de História da Ciência, para estarmos aqui um bocadinho à conversa sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo, um mundo que é marcado por muitas contradições e grandes tensões políticas, onde a ciência também inevitavelmente joga um papel importante e é preciso perceber de que lado é que a ciência se coloca periodicamente. Portanto, nesse sentido, eu espero que a gente consiga ter uma conversa interessante, que parta para outras discussões com outros colegas, etc. É que o colonialismo é uma estrutura e uma forma de pensamento tão perversas que permitem a aniquilação do outro, não só pela antropometria, mas pela negação da sua existência, pela transformação do outro em subhumano e, sobretudo, pela aniquilação dos seus conhecimentos. Por exemplo, agora que nós acabamos de atravessar uma pandemia terrível, que é a pandemia da Covid, nós vimos o uso pela ciência de uma série de dispositivos, como o caso da máscara, como o caso da quarentena, que são dispositivos que não são da ciência, foram desenvolvidos por outros conhecimentos, mas que a partir do século XVII, que é quando se instala o paradigma científico moderno, são apropriados pela ciência. O que isto nos mostra, de facto, é que a ciência é um campo de conhecimento que dialoga com vários conhecimentos. O problema central da ciência é quando ela é usada e se transforma num pilar político do processo de colonização do mundo, sobretudo colonização moderna, que é a que eu conheço, eu venho do contexto africano, e vai, em nome dessa ciência, como estava a dizer e muito bem, vamos arranjar metodologias, desenvolver teorias que vão perpetuamente construir o outro como um não humano. Portanto, não é só pela antropologia, é, por exemplo, também a partir do direito, quando nós construímos toda uma teorização em Portugal do Estatuto do Indigenato, que é um bocadinho, vai beber um bocado ao Statut de l'Indigénat francês, que é uma estrutura socio-jurídica para demonstrar, de repente, que em contextos africanos os africanos já não são sujeitos da sua vida, são objetos de intervenção colonial. E podemos continuar por aí fora. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo, nós estamos aqui à conversa porque existe um objeto que se chama os computadores, que estão organizados em linguagens específicas, linguagens baseadas na linguagem 01. O 1, 2, 3, 4, 5 não é europeu, nem sequer é do Atlântico Norte, não é norte-americano, não é canadiano. É uma linguagem, é uma forma de conhecimento desenvolvida por fenícios, árabes, etc. E depois também temos o zero, que é uma forma de conhecimento que é presente em três grandes civilizações do mundo, mas nenhuma delas é europeia. Portanto, se nós vamos advogar que o conhecimento é europeu, portanto, é esse o grande dom que a Europa dá ao mundo, que esse é que está na origem do projeto de colonização, é que nós levamos a ciência ao mundo. Então, por que é que nós não construímos conhecimento, perdão, não construímos uma linguagem de computadores a partir da linguagem da numeração romana, que é de facto uma numeração europeia? O que eu creio é que um dos grandes problemas que nós temos com este processo é que nós não conseguimos muitas vezes analisar a interseção entre o colonialismo e o capitalismo. E eles os dois vão ligados um ao outro, e o que nós começamos a ver é todo este desenvolver de um corpo de conhecimento que se vai adensar como ciência, que vai a buscar conhecimentos, experiências a outros grupos, apropria o conhecimento como dado, não como conhecimento, são sempre dados. Os outros são dados, conhecimento é a ciência. E, portanto, apenas na medida em que a ciência considera justo e, a partir dos seus pressupostos analíticos, consegue testar a validade desse conhecimento, é que esse conhecimento é considerado válido dentro do campo da ciência. E eu creio que é aí que nós temos a grande dificuldade de navegação entre os tais chamados outros conhecimentos e a ciência, porque o mundo está repleto de conhecimentos. Agora, nós precisamos é testar em que condições é que esses conhecimentos se desenvolvem, quais as ligações entre eles, porque a ciência, como eu estou a dar exemplos, dialoga e apropria-se de muitos conhecimentos do mundo. E o problema, por um lado, será esta apropriação indevida, que é uma apropriação capitalista do conhecimento e se transforma em valor de mercado. E, por outro lado, é o problema que eu vejo de uma assunção acrítica do que é o sentido destes outros saberes que o mundo tem continuado a produzir.
E se o mundo continua a produzir conhecimentos, e se nós continuamos a ter, por exemplo, camponeses que fazem testagens de sementes, tal como fazem testagens de sementes em laboratórios, o problema muitas vezes é uma questão do pressuposto inicial em que nós começamos. Nós dizemos que a experiência é uma característica essencial da ciência. Mas quer dizer, camponeses que eu saiba sempre fizeram experiências. E quando nós vemos Galileu, Galilei, etc., fazem experiências, mas eles não são cientistas. Eles são sábios, não são cientistas. Portanto, o que eu estou aqui a chamar a atenção é um processo longo de construção de conhecimento que eu acho que é um conhecimento mundo, que pertence a todos e que num dado momento foi apropriado por um projeto político, que é o projeto político que usa a ciência como forma hegemónica de imposição de uma determinada forma única de conhecer e de legitimar intervenções sociais, políticas, culturais e económicas. Aí é que está o meu problema. E num segundo momento, se nós continuarmos com estas posições, nós vamos continuar a ver sempre estes outros povos que não se fazem parte deste Atlântico Norte como sendo povos sem história e povos sem conhecimento. E essa é uma parte brutal de violência quando se nos rouba a história, se nos roubam as instituições, se nos rouba a cultura, se nos rouba a arte, e nós acabamos sempre por ficar apenas corpos, sem conhecimento. Portanto, há aqui uma desumanização física e uma desumanização intelectual, se quiser, epistémica. Mas isso não significa que a ciência não seja parte do universo de conhecimentos. A ciência é extraordinariamente válida para vários contextos. Não ponho isso em causa. A ciência é muito importante. O que eu estou aqui a querer defender é que a ciência não é a única forma de produzir conhecimento, nem nunca foi na história. Eu creio que nós estamos numa transição paradigmática, como diria o Gramsci, em que o velho está a morrer e o novo ainda não nasceu. Portanto, estamos aqui um bocadinho sem saber para onde é que nós vamos. Mas o que acontece, a meu ver, é que nós temos um mundo crescentemente multipolar. Eu não estou a dizer que seja bom, mas estou a dizer que é crescentemente multipolar, com várias alianças no mundo. Portanto, ainda hoje já estou a ouvir as críticas ao presidente do Brasil, que foi fazer uma série de acordos na China, e há muita gente que está contra estas alianças ao Oriente. E a gente, muitas vezes, tem de perguntar, em primeiro lugar, o que é que nós sabemos destes lugares? E voltamos, como estava muito bem a colocar, a questão colonial. É que grande parte do que nos é ensinado na universidade é aquilo que a gente chama as bibliotecas coloniais. Portanto, são arquivos, são livros que são feitos sobre os outros e não com os outros. E aí está logo o primeiro grande elemento de diferença, é que eu, sendo moçambicana, para mim é muito difícil estar na Universidade de Coimbra a explicar determinadas questões que para mim são fundacionais da minha realidade cultural e que a Universidade de Coimbra, e não só em Lisboa, no Porto, continua a dizer que isso não existe ou isso não tem cabimento. Vou-lhe dar um exemplo. Eu trabalho com acusações de feitiçaria. As acusações de feitiçaria são uma realidade gritante em Moçambique, mas como nós herdamos do colonialismo português, uma coisa que o Brasil também herdou, que é o moderno Estado-nação, em que há uma estrutura de poder, em que nos obriga, dentro da nossa complexidade, vocês são muito mais complicados que nós, mas nós somos mais de 30 línguas, vários sistemas religiosos, vários sistemas de parentesco, de repente dizem, agora vocês têm de viver juntos e, portanto, há uma língua, há um sistema educativo, há um sistema judicial, há um sistema de saúde. Isto é uma violência. As pessoas, neste momento, eu creio que em Moçambique nós devemos estar com 60% da população a falar português como língua segunda. Portanto, nós estamos a forçar as pessoas a perder a sua língua materna, que é uma fonte de conhecimento, para se desenvolverem do ponto de vista escolar em português. Eu não estou a pôr em causa o aprender línguas estrangeiras, porque quanto mais línguas nós sabemos, mais ricos nós somos. O meu problema é a centralidade de um projeto educativo que assenta muitas vezes em conhecimentos, sobretudo oriundos deste projeto eurocêntrico, que agora é o projeto do Norte Global, que se exporta, e ao mesmo tempo associado a uma língua que é a língua, no nosso caso, é a língua oficial, no vosso caso é uma língua que eu creio, português é a língua do Brasil, nós temos uma diferença, porque português em Moçambique é a língua oficial.
não é língua sequer nacional. Portanto, nós estamos a perder línguas são conhecimento, e essa parte é uma parte extraordinariamente problemática na colonização. E o segundo momento é, por exemplo, nós perguntarmos, então, nós sempre tivemos estruturas de governação, estruturas de gestão política de conflitos, e onde é que elas estão? Porque é que, de repente, nós temos de dirimir todos os conflitos de acordo com o direito moderno, que quando nós estamos na Europa aprendemos que é um direito de matriz romana ou germânica. Portanto, Moçambique não foi colonizado pelos alemães, muito menos pelos romanos. Que eu saiba, do que estudei de história do Brasil também, vocês não tiveram nenhuma destas personagens lá presentes. Porque é que nós temos de funcionar de acordo com este cânone? Porque se consignou chamar o direito universal, mas não é um direito universal, é um direito que sai de uma determinada região e que se procura impor como a única forma de conhecimento. Não estamos só a falar da biologia ou da matemática, estamos a falar de uma forma de gerir o mundo que não quer ter em conta as especificidades e as formas de organização social e cultural onde as pessoas circulam. Dou-lhe um outro exemplo. A Carta Africana dos Direitos Humanos não é só a Carta Africana dos Direitos Humanos, é a Carta Africana dos Direitos Humanos e das comunidades. Porque o preceito do Ubuntu, que muita gente hoje usa de uma forma muito ligeira, eu sou porque nós somos, é um preceito filosófico muito sofisticado e muito complexo. Eu sou porque nós somos, porque existe uma comunidade onde eu nasço que me dá a minha história e me dá a minha identidade. Portanto, eu como pessoa apareço por causa das relações que existem no contexto onde os meus progenitores ou onde eu sou educada. Isso significa que aquele pressuposto que está associado à modernidade, o preceito do indivíduo que não tem raízes, não funciona. Nós pertencemos, antes de mais, temos uma história onde nós somos nascidos, que é uma expressão que eu nem sequer posso dizer em português, porque o português não me permite, português correto, mas nós somos nascidos num contexto. Nós não nascemos, nós somos nascidos em famílias, em parentescos, em regras de conhecimento que nos dão a identidade. E esta ideia de que nós somos indivíduos e somos todos iguais e não trazemos bagagem cultural nenhuma quando entramos na escola, quando entramos na universidade, é uma violência exercida sobre nós, porque nós trazemos as nossas experiências e chegamos à universidade supostamente somos todos iguais, mas não somos todos iguais, porque as pessoas que são permanentemente educadas neste sistema, e que são sobretudo os do marco, que seguem os marcos das universidades modernas, vêm-se crescem sempre com este pressuposto. Nós depois temos de nos ajustar e fazer ali encontros, dizer tudo bem, eu quero o meu grau, eu vou fazer esse exercício, vou aceitar que este conhecimento é que é o conhecimento válido, mas se reparar é um conhecimento violentíssimo. É um conhecimento violentíssimo porque me nega o meu espaço, portanto eu não posso pertencer a uma comunidade, eu não posso pertencer a um território. Pelo contrário, é o território que tem de ser meu, porque é a vertente capitalista que nos é permanentemente ensinado, é o direito de propriedade. E por outro lado, temos a noção de tempo, em que nós estamos sempre fora do tempo, nós somos atrasados, somos subdesenvolvidos. Portanto, em princípio, o tal tempo linear não acontece, porque há uns que estão sempre fora do tempo. E isto é uma violência. E é uma violência brutal que nós muitas vezes nem nos damos conta quando estamos a usar estes conceitos. Por exemplo, quando estávamos a falar, por exemplo, agora aqui de universidades, a gente, quando nós começamos a estudar isto, e sabe muito melhor que eu como é que estas coisas funcionam, conhece muito melhor a história, o Carlos, então nós temos aqui uma questão muito interessante, é que nós estamos permanentemente a ser ensinados, nestes processos todos, que quando nós olhamos para o século XIX, começa-se a falar na universidade moderna, a moderna universidade. Depois chegamos ao século XX, fica só a universidade. Portanto, a gente pergunta porque é que caiu o moderno. É que se havia uma universidade moderna é porque havia outras que não eram modernas. Portanto, havia o reconhecimento de uma complexidade. E, de facto, quando nós olhamos para o mapa e para o mapa da produção de conhecimento, nós temos, por exemplo, já aqui do outro lado do Mediterrâneo, a Universidade de Al-Qarawiyyin, que é do meados
do século X, que é uma das mais antigas ainda em funcionamento, a Universidade de Alcázar, no Cairo, temos os três grandes universidades que compõem o complexo de Timbuktu. E porquê é que nunca ninguém fala delas como universidades? Quer dizer, as universidades que nós estamos sempre a referir são a Universidade de Paris, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, são as grandes universidades. As outras são o quê? Porque é que nem sequer se fala que essas universidades existem? Quer dizer, é este apagamento, esta negação da alteridade que é perversa, e quando nós olhamos depois para os escritos, seja do Leo Africanos, seja do Ibn Khaldun, seja mesmo de São Tomás de Aquino, eles circulavam pelo Mediterrâneo, por um lado e por outro, e iam discutindo. E é essa ideia que se cria sobre a Idade Média como uma idade como é que se chama? Da escuridão, sem conhecimento, que eu muitas vezes gostava de saber. Eu sei perfeitamente, e podemos falar disso, de onde é que ela vem, como projeto político, e que é um projeto político exatamente para subalternizar a Europa do Sul. É um projeto que sai daquilo que é hoje a Alemanha, porque era a região onde de facto não havia universidades, e toda a escola da filosofia histórica alemã vai construir a ideia de que quem não tem aquele conhecimento que eles definem como bom conhecimento está na etapa das trevas. No entanto, aquilo que a gente vê no século X, XI, XII, XIII, há uma circulação intensíssima por vários contextos do Mediterrâneo, e é nessa altura que, de facto, se constrói a famosa escola de Sagres, os conhecimentos marítimos, etc., que vão ser politicamente usados para começar a colonização. Mas há circulação de conhecimento, não é só produzido na Universidade de Coimbra, que nessa altura estava quase a ser inaugurada, tinha muito pouco tempo de funcionamento. Mas há aqui um problema exatamente neste reconhecimento de que há um século em que a África conquistou a Península Ibérica, instalou-se lá. O que é interessante é que a gente, quando vê vários dos estudos que estão a ser feitos sobre a ADN, por exemplo, eles dizem, porque há ADN na Península Ibérica, há ADN de matriz africana, mas as pessoas não conseguem fazer esta ligação, porque não estudam história. Nós é que vimos do outro contexto, estudamos isto em história. E é aí que eu acho que está o nosso grande problema, de facto, é que a história de todas as ciências, a história da matemática, a história da física, a história da medicina, está sempre assente em uma série de conhecimentos que hoje já começamos a dizer que são muçulmanos, mas não são só muçulmanos, são de variadíssimos contextos, e que era preciso, de facto, que nós começássemos a ter atenção e recuperá-los, e de reconhecer que, por exemplo, os primeiros códigos legais são os códigos da Hammurabi e da antiga Mesopotâmia, e não passar a vida como, fazer como dizia o Kant, não desperdiçar a experiência. Essa é uma parte que me preocupa imenso, porque é que nós deixamos de estudar em cada ciência a história da ciência desta forma aberta, a dizer, então, o que é que aconteceu? Como é que chegamos aqui? Estes teoremas todos que nós usamos, de onde é que eles vêm? É que há aí de novo uma armadilha colonial. É Sim, que até ao início do século XIX, a Europa trocava embaixadores com a África. Quando se trocam embaixadores é porque há países, há estados organizados. É a colonização, em nome da colonização e para legitimar a colonização, que se vai dizer que a África é habitada por bárbaros, que era mais ou menos a mesma justificação que se utilizou para as Américas. Mas a questão é nós hoje perguntarmos o que é que foi o Império de Ashanti, o Império de Songhai, o Império do Mali, o Império do Monomotapa, o Estado de Gaza, o Estado dos Firi, e eu podia ir por aqui fora. Essa é que é a questão que eu pergunto, porque é que nós não estudamos as estruturas políticas africanas? Portanto, nós estamos permanentemente a usar referenciais colonizadores e nunca os pomos em questão. Dou-lhe mais um exemplo. Eu própria uso com grande frequência a referência à chamada África subsaariana. Se há uma África subsaariana, é porque há uma África suprassaariana, certo? Então, essa África suprassaariana, de acordo com Engel, é a Península Ibérica, porque é para lá do Saara. Portanto, nós muitas vezes temos de perguntar de onde é que vem este conceito? Porquê é que ele está a ser acionado? O que é que ele traz? Dou-lhe outro exemplo.
Há um tema que a mim me suscita grande desconforto, ah, muitas vezes é usado a África lusófona. O que é que nos une à África lusófona? É a língua. E se nos une a língua, une-nos o processo colonial, como se antes do colonialismo não tivesse acontecido nada. Portanto, eu não pertenço a um projeto lusófono, eu sou moçambicana. Foi para isso, pela luta pela autodefinição e pela autodeterminação, que se lutou. Que nós hoje não estamos no melhor dos contextos, não estamos. Mas há algumas coisas que foram objeto de grande luta, muita gente que morreu por isso, e portanto, neste contexto, eu acho que é uma das reivindicações grandes que nós temos de trazer, dizer, eu não sou lusófona, eu sou moçambicana. Assim como eu nunca vi nenhuma pessoa portuguesa a dizer eu sou lusófono. Portanto, a grande questão que eu coloco aqui é a quem servem estes conceitos e a quem servem estas representações. Portanto, não me leva. Já reparou que eu sou um bocadinho complicada nos conceitos, mas eu acho que é clarificando os conceitos que a gente entra na mesma plataforma e cria interconhecimento, que eu acho que é isso que me estava a dizer. Como é que nós vamos medir? Para nós medirmos qualquer coisa, nós temos de falar da mesma língua e a partir dos mesmos pressupostos, porque senão nunca chegamos lá. Agora, só em relação a essas questões que me estava a colocar, que os portugueses queriam roubar ouro, etc., é verdade. Mas também há muitos momentos que são muito interessantes. Eu agora estou-lhe a dar um outro exemplo alternativo do meu lado, do lado da África Oriental, em que os portugueses chegam porque, sobretudo, têm muita gente que eles conhecem que que levam de Portugal, fruto da Inquisição, que são os cristãos novos, mas que falam árabe, portanto, são os mouros convertidos, e são muitos desses que vão conseguir encontrar uma ligação, sobretudo a partir de Sofala para cima. E entram em contacto, falam, porque afinal falam, apesar do árabe ser muito diferente, eles conseguem comunicar-se. Mas o que é mais interessante é que na descrição primeira do Vasco da Gama, quando ele passa pela costa oriental da África, e creio que é o Álvaro Velho, que diz muito claramente, por exemplo, quando chega a Melinde, isto é uma cidade muito parecida a Évora, com paredes brancas, o rei vestido de sedas, etc, etc e tal. Portanto, este poder, esta legitimidade, este momento de igualdade, lá estamos, como é que nós aferimos igualdade, como é que medimos estas comparações, está presente neste livro. O que acontece é que nós deixamos de ler esses trabalhos, porque há um projeto político que procura sempre mostrar que nós não somos nada. Mas isto está no Álvaro Velho, na descrição do Vasco da Gama. Não estou a dizer que a descrição seja toda boa. Já estou aqui, há lá muita coisa que eu não gosto. Mas estou a chamar a atenção que de vez em quando é preciso ler com atenção os textos fundacionais dos encontros para perceber algumas das descrições e perceber como nós depois descrevemos, começamos a fazer uma análise que não é exatamente aquilo que estava lá. E até ao século XVII, século XVIII, os próprios portugueses vão ler a costa oriental da África por os olhos dos locais, dizendo, separando entre aqueles, com muita discriminação, e ela começa desde cedo, mas há uma separação entre aqueles que são os cafres, os kafir, os não crentes e os crentes. Os crentes são os muçulmanos. E, portanto, nós começamos a ter a identificação de que na costa oriental da África há muita. O Islão está presente. Se o Islão está presente e é tão importante, é porque é uma religião fundacional das identidades africanas daquela região. Acima, nós temos todo o conjunto de sociedades, no que é hoje o Sudão, Etiópia, etc., do cristianismo copta. Agora, como é que a gente justifica que ainda nos livros de história de hoje, de vários países do mundo, se diz que em África não há religiões do livro, acreditam em animismo, na religião dos antepassados, etc. Não estou a dizer que essa parte não é importante, mas há esta outra parte, que é permanentemente apagada. Não, há um apagamento das genealogias. Portanto, se eu lhe perguntar assim, diga-me,
na história do Brasil, vamos lá até supor, depois do tal do Pedro, quais são os grandes acontecimentos? Normalmente aquilo que as pessoas nos dizem, os grandes acontecimentos é a história da chegada de brancos ao Brasil. Esse é o problema das Américas, é que há uma destruição tão maciça da população indígena que pouco ficou e o que ficou, a gente tem que ter muito cuidado com estas pessoas, porque eles de facto são, como diria o Amadou Ampateba, as últimas bibliotecas que ficaram, não há mais. No caso do contexto africano, há muita violência, mas, apesar de tudo, as línguas mantêm-se muitas escolas corânicas, mantém-se muita produção de conhecimento alternativo, porque o colonialismo moderno chega no século XIX. Quando vocês estão a partir para as independências nas Américas, está o colonialismo a chegar ao continente africano. O colonialismo moderno, violento, de ocupação, de implantação, por exemplo, tal como no Brasil, colónias de povoamento em que se exportam os hospitais, as escolas, os centros de saúde, os correios, os bancos, eram instituições para servir os colonos, não eram para servir a população africana, de forma alguma. E nisso estamos claros. Agora, eu diria que o processo de transição em Moçambique para as independências foi muito diferente do Brasil. O Moçambique aconteceu fruto de uma luta armada, de um processo conturbado que eu creio que em larga medida contribuiu e ajudou para o golpe de Estado do 25 de Abril em Portugal. Portanto, a consciencialização dos militares é fruto desta guerra que está a acontecer na Guiné, em Moçambique e em Angola. No caso do Brasil, vocês não tiveram este processo. Foi um processo de cima para baixo, muito gerido por quem estava no poder. No caso de Moçambique também, o colonialismo português tem especificidades próprias, não tenho aqui tempo, pode esclarecer, mas é um colonialismo que vai sobretudo assentar na exportação de portugueses para este território. Estou a falar de Moçambique. Não era fácil chegar lá, até era bastante caro, e as pessoas começam a ir sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, não estou a dizer que não houvesse antes, mas a grande massa de chegada é pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, quando há independência, há uma camada portuguesa que está presente, que achava que aquele era o seu território, era o seu país, e que eles iriam continuar a funcionar naquele país, se mesmo com este movimento outro que, devido aos acordos com Portugal, é reconhecido como um movimento que tinha ganho a guerra. A situação é complexa, há uma crise muito grande que se vai sentindo, e eu, na altura, era muito jovem, estava na escola secundária, mas sentia-se a crise palpável do desconforto, sobretudo, de pessoas que de um dia, como várias pessoas me diziam, no dia 24 de Abril éramos todos portugueses, no dia 26 nós não sabemos o que é que vai ser de nós. Porque vai chegar, a antecipação é que iam chegar os negros ao poder. E de facto é o que acontece, há vários episódios dramáticos no país, com mortes, etc. Mas há um movimento negro que tinha levado a cabo, tinha liderado, um dos principais que tinha liderado a luta armada que chega ao poder. E obviamente eu creio que muitos portugueses não se sentiram à vontade com o novo status quo, em que a questão racial não justificava um salário diferenciado, ou não justificava habitações diferenciadas. E é nessa altura que há um êxodo grande, e eu creio que são cerca de 150 a 200 mil portugueses que saem entre 3 e 4 anos de Moçambique porque não se identificavam com o processo. Mas eu estava só a tentar explicar como foi diferente do contexto brasileiro, porque no nosso caso eram outros tempos, eram outras lutas, e há depois uma pessoa que eu continuo a considerar um político de grande referência, com todos os defeitos que o senhor tinha, que se chamava Samora Machel, que declarava abertamente que um dos nossos piores problemas era o tribalismo e o racismo. E que enquanto nós não confrontássemos esses problemas, não conseguiríamos criar uma sociedade outra. Portanto, creio, hoje muito menos, hoje volta-se a falar do racismo para não termos de falar de capitalismo e de classes sociais,
porque quando nós dizemos que somos todos discriminados racialmente, é a raça que justifica, apesar do Fanon dizerem muito bem, mas o problema é quem é que tem dinheiro. Enquanto ele aplicava isto às sociedades maiores, hoje a sociedade maior, os grandes capitalistas em Moçambique são negros. E é aí que eu acho a parte interessante. Nós começamos a ter uma juventude muito consciente, que começa a ter estas denúncias em espaço público. O MC Xamboco, o falecido Azagaia, etc. O, agora não me lembro como é que ele se chama, qualquer coisa, Boy, que também é um ótimo, como é que se chama, MC. Eles vão caracterizando a sociedade, é gente formada, licenciada, que passou por vários problemas, mas que tem uma análise social muito cuidada, muito precisa e que vai identificando exatamente a continuidade da relação colonial capitalista nos nossos dias. Apesar de, neste momento, nós temos uma situação contextual muito diferente do Brasil, porque todo o nosso governo é negro, quase todos os nossos magistrados são negros, quase todos os nossos médicos são negros, portanto, o contexto está a perceber como é complicado, não é a mesma coisa. Agora, isto foi um esforço da República Popular de Moçambique e da República de Moçambique. Quando Moçambique se torna independente, devia haver 3 ou 4 advogados, devia haver pai, uns 15 médicos moçambicanos. Estamos a falar daqueles que ficaram. E, portanto, tudo aquilo que há hoje é fruto do desafio. Não foi deixado por Portugal, ao contrário do Brasil, que tinha toda uma escola de gente formada na Universidade de Coimbra. Não, os moçambicanos que passaram pela Universidade de Coimbra, quase todos fugiram. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.